Mercedes não tem um dos melhores carros do grid da Fórmula 1. Na verdade, tem sofrido muito, principalmente com problemas de porpoising, que são aquelas quicadinhas ao final das retas. Todo mundo conhece, eu já falei muito aqui no canal. Mas quem diria? A Mercedes criou um artifício que tem a principal intenção de driblar as regras da Fórmula 1. Artifício esse que na verdade é permitido. Enfim, eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, explicar o que está acontecendo na equipe Mercedes, mas para isso fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e esse ano um dos principais assuntos da Fórmula 1 é o novo combustível E10. Para quem não sabe o que é esse combustível, obviamente é o combustível que os carros estão utilizando. Mas por que E10? O que é a diferença entre esse combustível e os dos anos anteriores da categoria? É muito simples, E10 significa etanol 10%. Na verdade, esse novo combustível da Fórmula 1 vem com 10% de adição de etanol em sua mistura. Com isso, tem a intenção de começar o processo de diminuição de poluição aí através de gás carbônico, monóxido de carbono e pela queima ali no motor de combustão interna da Fórmula 1. Assim, a categoria consegue ficar um pouco mais verde e se adequar um pouco mais com relação à preservação do meio ambiente. Esse é sim um dos objetivos, inclusive, da Fórmula 1 para os próximos anos. Acabar zerando as emissões de carbono, se eu não me engano, até o ano de 2030. Mas isso também traz alguns problemas. Algumas equipes sofreram muito com esse novo combustível E10. A própria Mercedes, inclusive, foi uma dessas equipes que teve alguns problemas no início do ano. Inclusive problemas esses que foram relatados pelo próprio chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, que eu já falei em outros vídeos aqui do canal. Aparentemente o E10 tem uma taxa de compressão diferente, os motores precisaram ser adaptados a esse combustível, mas é óbvio que as equipes ainda precisam estudar muito sobre ele para conseguir extrair o máximo de desempenho possível e assim criar motores mais potentes do que já estão nesse ano de 2022. A Mercedes sofreu um pouquinho com isso. A gente percebia principalmente no início do ano que os motores da equipe alemã tinham certa dificuldade na maioria das pistas. E isso a gente sabia porque diversas equipes que utilizavam esses motores tinham problemas. Williams, McLaren, Aston Martin e a própria Mercedes ficavam um pouquinho mais lentas, um pouquinho para trás, principalmente nas retas. Entretanto, a equipe alemã conseguiu otimizar de algumas formas esse combustível e dessa forma tem sim um pouquinho mais de potência e de mais confiabilidade no fim das contas. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, as fontes são confiáveis, mas já estão todas aqui embaixo na descrição para que você possa ler também. E além disso, eu queria lembrar você de já deixar o seu like aqui embaixo. Muita gente esquece de deixar o like. Não esquece, cara, esse vídeo vai ser bom, você sabe disso, então já deixa o seu joinha ou seu dislike se você não gosta do canal também. E outra coisa, se você ainda não for um inscrito, 70% dos espectadores do meu canal não se inscrevem. Então não faça parte dessa estatística. Se inscreva aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações. Não se esquece, se inscreve e ativa o sininho para não perder vídeo novo. E claro, vamos parar de enrolação e falar um pouco mais o que a Mercedes fez no W13 de diferente. O que é realmente novo aí que pode fazer a diferença nesse ano? Vamos falar tudo sobre isso. Vamos começar pela nova regra da Fórmula 1. Não é a regra do E10, na verdade é outra regra que também foi implementada na categoria. Qual regra é essa? A regra está diretamente ligada à temperatura do combustível, que é aferida logo antes da corrida. Por que aferir a temperatura? Na verdade, a categoria disse basicamente que a temperatura do combustível pode ficar até no mínimo 10 graus abaixo da temperatura ambiente. Ou seja, ela afere a temperatura ambiente através ali de alguns canais meteorológicos, se eu não me engano, e depois, na hora do GP, ela afere a temperatura de cada um dos combustíveis dos carros de todas as equipes para ver, por exemplo, se o ambiente está a 35 graus Celsius, a temperatura do combustível pode ficar no mínimo 25 graus Celsius. Mas por que isso? Qual diferença faz uma temperatura mais baixa ou mais alta no combustível? Vamos explicar isso um pouco melhor. Vamos lembrar uma coisa. Quanto mais quente está qualquer tipo de elemento, qualquer tipo de material, acaba que as suas moléculas ali dentro ficam um pouco mais agitadas. Em materiais fluidos, ou seja, combustíveis, água,
ar atmosférico ou qualquer outro material que seja um fluido, essas moléculas se agitam e começam a se dissipar, se separar um pouquinho mais. Ou seja, quanto mais quente, maior é o volume de um fluido. Quanto mais frio, menor é o volume de um fluido. Lembra inclusive daquela vez que você foi no posto, colocou gasolina em uma garrafa de Coca-Cola, tampou ela e depois você viu que depois que você deixou ela no sol, ela estufou bastante. Ou quando você deixou ela na sombra, ela acabou comprimindo e ficou toda apertadinha. É por isso. Quanto mais frio o combustível, ou mais frio o fluido, mais denso ele é. Quanto mais quente, menos denso ele é e mais ele se estufa. Entendeu isso? Então agora a gente pode explicar o porquê isso é uma vantagem para a Fórmula 1. Vamos pensar o seguinte, quanto mais combustível existe na câmara de combustão, maior é a explosão no pistão. Ou seja, se vai muito combustível para o motor, ele tem a oportunidade de ter uma explosão mais forte que gera, consequentemente, mais potência. E qual é a situação perfeita para aumentar a quantidade de combustível no motor? Deixando ele mais frio. Ou seja, como as equipes antes deixavam o combustível mais frio do que 10 graus, muitas vezes elas tinham sim uma certa vantagem nesse sentido. É claro que existe um balanço estequiométrico nesse sentido, isso é assunto de engenharia, né? Para quem não sabe, eu tô me formando em engenharia daqui uns dias, por isso que eu sei um pouquinho mais sobre isso. Mas enfim, é basicamente isso, falando em uma questão bem rasa aqui para que vocês possam entender. Ou seja, quanto mais frio é o combustível, melhor ele tem em desempenho do motor. E além disso, também melhora um pouco mais a confiabilidade dos elementos, ou seja, deixa o carro um pouco mais confiável no decorrer do ano. Mas o que a Mercedes fez para conseguir não driblar esse regulamento, mas criou um método para melhorar o desempenho do seu carro nesse sentido? Vamos explicar um pouquinho melhor. Na verdade, o que a Mercedes fez foi criar uma capa que fica logo ali na garrafa de Coca-Cola. Essa capa tem efeito isolante térmico, ou seja, a equipe Mercedes tem condições de deixar seu combustível 10 graus abaixo da temperatura ambiente e com esse isolante térmico ele consegue manter essa temperatura por muito mais tempo, mesmo ficando próximo ali de elementos quentes, como o escapamento do carro, o motor ou até mesmo os raios solares que incidem sobre a carcaça. Dessa forma, a Mercedes consegue alguma cavalagem a mais, mesmo que não seja tão grande, mesmo que seja muito pequena, ela consegue e aumenta a confiabilidade dos seus elementos. É claro que o carro teoricamente fica um pouco mais pesado, isso se obviamente ela utilizar o mesmo volume de combustível para dois carros iguais, né? Mas com certeza a Mercedes consegue criar um balanço interessante, onde ela pode colocar até menos combustível no tanque em questão de volume e ainda assim ter um desempenho interessante. Outras equipes também utilizaram artifícios parecidos, mas que não foram bem detalhados por essa fonte que eu estou utilizando nesse vídeo. Claro que eles também são artifícios que ajudam na manutenção da temperatura do motor e, consequentemente, também aumentam o desempenho da unidade de potência. Mas a Mercedes, aparentemente, foi a equipe que mais chamou a atenção com relação a esse tipo de artifício. Essa regra especificamente da Fórmula 1 já vem causando algumas polêmicas, alguns problemas no decorrer desse ano de 2022. Com a Aston Martin, por exemplo, já teve GP onde os dois pilotos, tanto Lance Stroll quanto Sebastian Vettel, tiveram que largar do pit lane por conta de ter combustível abaixo da temperatura ideal. Já Max Verstappen, Sérgio Pérez e Pierre Gasly, no GP de Barcelona de Fórmula 1, erraram na temperatura também. E por conta disso, antes da sua saída dos boxes e alinhamento no grid da Fórmula 1, eles tiveram que deixar os motores ligados, na intenção de aumentar um pouquinho mais a temperatura do combustível e dessa forma que eles tivessem condições de correr sem a necessidade de largar do pit lane, porque dessa forma eles poderiam sim acabar sendo desqualificados da qualificação do sábado. E assim perderiam muitas posições do grid. Acaba que um combustível um pouquinho mais geladinho não compensa largar do grid ali do pit lane da Fórmula 1. Ou seja, foi basicamente isso que eles tiveram que fazer. É uma questão polêmica, é uma questão muito justa, vamos dizer assim, e complicada, e que realmente tem algumas particularidades, áreas cinzentas, onde as equipes podem, sim, acabar utilizando
como forma de ganhar uma vantagem umas sobre as outras. Mas aparentemente a Mercedes conseguiu de certa forma sair à frente de Red Bull e da Ferrari também, e conseguiu colocar esse isolante térmico na intenção de melhorar um pouco mais o desempenho da sua unidade de potência. Mas independente de qualquer coisa, você acha que isso é justo? Você acha que a Mercedes fez sim ali um componente que é justo, que vai permitir ali a manutenção dessa temperatura, ou você acredita que ele também deveria ser proibido e todas as equipes deveriam sofrer com esse aumento de temperatura do combustível gradual, como todo mundo, né, de forma equalizada? Você acha que é justo ou não? Você acredita que essa nova regra deveria acontecer ou você acha que é bobeira da FIA, vamos dizer assim? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Primeiramente, vamos falar se é justo ou não a utilização desses cobertores térmicos, entre aspas, nessa parte do tanque de combustível da Mercedes. Na minha opinião, a Fórmula 1 é uma categoria, melhor dizendo, de construtores e de pilotos, ou seja, não é uma categoria que visa carros exatamente iguais. Claro, eles têm trabalhado na equalização desses carros, para que a gente possa ter um pouco mais de emoção durante as corridas, possamos ver mais ultrapassagens. Isso realmente é muito bacana. Eu curto demais esse tipo de situação. É a situação que eu mais gosto na Fórmula 1 e eu acho extremamente importante. Mas não é uma categoria que visa carros exatamente iguais. Na verdade, sempre foi uma categoria de construtores também, onde cada equipe constrói seu carro diferente uma da outra. E depois eles botam na pista com os melhores pilotos do mundo para ver quem ganha. E pensando dessa forma, a gente entende que situações como essa, artifícios, elementos diferenciados, estão valendo, estão no jogo, são permitidos e realmente cada equipe pode criar seus elementos diferenciados na intenção de sair à frente no regulamento. Claro, existem situações onde equipes tentam driblar e, de certa forma, utilizar alguns artifícios para estar fora do regulamento sem que ninguém perceba. Nesse tipo de situação, eu acho errado. Mas ainda assim, a gente sabe que esses elementos, como por exemplo, DAS, suspensão ativa, esse cobertor térmico, entre aspas, no motor ali e outros diversos artifícios não estão fora do regulamento. Apesar de que ajudam muito as equipes e sim, são situações inovadoras. O próprio Zero Side Pods é sim uma situação onde existe uma vantagem para a Mercedes em questão de arrasto aerodinâmico e acaba que não é proibido pelo regulamento. Então tudo certo na minha opinião. Agora, sobre equalizar a temperatura do combustível para todas as equipes, eu acho legal. A Fórmula 1, a FIA ou qualquer outra categoria do automobilismo mundial precisa ter formas de equalizar os equipamentos. Não fazer carros iguais, a não ser que esse seja o objetivo, como é o caso do kart, Fórmula Indy, Stock Car, NASCAR e outras categorias ao redor do mundo. Se não for esse o objetivo, fazer carros exatamente iguais, é muito importante de qualquer forma equalizar um pouquinho mais, o máximo que puder, para aumentar a disputa. Ou seja, essa tendência aí, vamos dizer assim, esse novo regulamento que permite apenas uma temperatura mínima de combustível é legal para ajudar realmente as equipes a se equalizarem, os carros a ficarem mais parecidos e o ritmo também um pouco mais parecido. Então é interessante sim, na minha opinião. Mas é claro que eu penso dessa forma, você pode pensar de forma diferente, inclusive você é muito bem-vindo a comentar aqui embaixo qual que é a sua opinião sobre esses assuntos, porque isso ajuda demais esse canal a continuar crescendo também e eu quero saber o que você pensa. Além disso, se você gosta desse canal, curtiu esse vídeo, gostou da análise, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo para você não perder mais a oportunidade de assistir esses vídeos. Muita gente deixa de se inscrever e acaba perdendo os vídeos do Hora do Piloto, nunca mais assiste. Então não perde essa oportunidade, cara. Talvez seja a última. Se inscreva e ative o sininho para todas as notificações. Além disso, se você gostou desse vídeo, realmente gostou da análise, não se esqueça de deixar o like. Eu sei que eu avisei no início do vídeo, mas muita gente deixa pro final. Então deixa o seu like aqui embaixo, seu joinha faz toda a diferença, me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Além disso, não se esqueça de ficar ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!